Josiah. Josiah, you displease me. You displease Morak. Era um tempo de decadência. Um período sombrio na história do povo de Judá. O reino, outrora guiado pelos preceitos divinos, havia se corrompido. Foi nesse cenário caótico que surgiu Josias, um jovem rei, determinado a restaurar a fé e a justiça. Desde cedo, ele recusou-se a seguir o caminho de seus antecessores. Diferente deles, ele não buscava alianças com impérios estrangeiros e não permitia que Judá fosse submisso às forças que dominavam o cenário geopolítico da época. Josias ordenou uma grande purificação espiritual. Destruiu altares pagãos, eliminou sacerdotes corruptos e restaurou o templo do Senhor. Durante essa restauração, um achado mudou tudo: o livro da lei, possivelmente uma cópia esquecida de Deuteronômio. Ao lê-lo, Josias percebeu que Judá havia se afastado completamente do caminho correto. Mas ao perceber a ameaça do Egito, que marchava contra a Síria, Josias recusou-se a permitir a passagem do exército egípcio, temendo a subjugação de Judá. Ignorando todas as recomendações, Josias decidiu ir para a batalha. No campo de Megido, montado em sua carruagem, Josias marchou para enfrentar o inimigo. Mas não houve guerra justa. Não houve embate de exércitos. Ele foi fatalmente atingido. Seus soldados o retiraram da batalha e tentaram salvá-lo, mas era tarde demais. O rei reformador, que ousou desafiar os interesses das potências mundiais, foi silenciado para sempre. Agora pensemos em uma outra história, há milhares de anos depois. Um jovem líder carismático que chega ao poder com a promessa de mudanças. Ele desafia grandes potências, recusa-se a seguir os velhos esquemas e acredita que pode restaurar a verdade. Mas assim como Josias, ele incomoda os poderosos. Assim como Josias, ele enfrenta forças maiores do que imagina. E assim como Josias, ele é silenciado antes de conseguir concluir sua missão. John F. Kennedy, como Josias, comprou brigas com gigantes, questionou os interesses de agências de inteligência, confrontou o lobby militar industrial e tentou impedir que Israel seguisse num caminho perigoso no desenvolvimento nuclear. Mas aqueles que controlavam os bastidores não estavam dispostos a permitir que um homem interferisse em seus planos. No dia 22 do mês 11 de 1963, Kennedy foi abatido, assim como Josias em Megido. Seu governo termina ali, mas as forças que ele desafiou permaneceram no controle. Estranho. A história mais uma vez se repete. Líderes que desafiam os grandes interesses sempre acabam no mesmo destino. Talvez o caso de Josias e Kennedy seja apenas mais um exemplo do que acontece quando alguém ousa questionar aqueles que realmente detêm o poder. Mas espera um pouco. O que está sendo falado sobre esse caso hoje? Fica comigo que eu vou te contar o que realmente aconteceu. Elon Musk está investigando a fundo os gastos recentes do governo dos Estados Unidos, especialmente as movimentações em torno de organizações como a USAID. Mas o que poucos sabem é que agora o governo americano criou uma força-tarefa para desvendar e revelar segredos altamente confidenciais. Você sabia disso? Pois é, um dos projetos mais polêmicos e controversos
está sendo liderado pela deputada Ana Paulina Luna, que foi escolhida pelo presidente Donald Trump para comandar a tarefa de desclassificar documentos secretos sobre assuntos como o que aconteceu com o presidente Kennedy e a conexão com a ilha de Jeffrey Epstein, o que realmente aconteceu com o assassinato de Martin Luther King e mais. Ana Paulina Luna, veterana da Força Aérea dos Estados Unidos e com um impressionante histórico em defesa nacional, foi a escolhida para abrir a tampa do bueiro. Serviu em diversas bases militares e tem uma sólida formação na área bélica, além de se destacar na área de gestão de aeródromos. A deputada foi recentemente escalada para liderar o projeto de desclassificação de documentos governamentais. Ela anunciou que uma coletiva de imprensa revelaria informações bombásticas. Durante a coletiva de imprensa, Ana Paulina Luna, acompanhada do congressista James Comer, revelou que a Força-Tarefa está preparando um conjunto de revelações que pode chocar não apenas os americanos, mas o mundo todo. Entre os temas que serão abordados estão o assassinato do presidente John F. Kennedy, a lista das pessoas que viajaram para a ilha de Epstein, a misteriosa morte de Martin Luther King e até mesmo detalhes sobre o 11 de setembro. E a maior revelação: eles desclassificarão informações relacionadas à teoria da bala única sobre o assassinato de Kennedy, confirmando que não foi apenas uma pessoa responsável pela sua morte. Ou seja, documentos ou informações que antes eram confidenciais, secretas ou restritas se tornarão públicos. A deputada Ana Paulina Luna foi clara ao afirmar que essas revelações não se limitam apenas a casos históricos. Eles também vão abrir o bueiro sobre o fenômeno dos objetos voadores não identificados, os OVNIs, e o que realmente aconteceu com os drones que apareceram em Nova Jersey. E claro, não podemos esquecer do 11 de setembro, que continua sendo uma das maiores controvérsias da história moderna. Mas e a teoria de que o governo americano teria de alguma forma eliminado seu próprio presidente? Seria isso possível? Vocês sabem que o governo americano, durante suas operações secretas, não hesitou em colocar à prova até mesmo seu próprio povo. Um exemplo disso é o famoso Projeto Shad, que, ao contrário do Projeto 112, não envolveu apenas os Estados Unidos, mas sim o mundo inteiro. Países como o Panamá, as Ilhas Marshall, o Havaí, a costa de Newfoundland, no Canadá, e até mesmo o Oceano Pacífico foram usados como campo de teste para experimentos secretos. E aí você começa a pensar que eliminar um presidente não seria um passo tão grande para uma nação tão poderosa, né? Afinal, com o histórico de testes secretos que já causaram sofrimentos e até mortes entre seus próprios cidadãos, a hipótese de que os Estados Unidos poderiam estar por trás do assassinato de Kennedy começa a parecer menos absurda. Você conhece o experimento de Tuskegee, um dos episódios mais sombrios da história dos Estados Unidos? O governo americano, com o pretexto de estudar a sífilis, injetou a doença em cidadãos americanos de baixa renda sem que eles soubessem, para observar como o corpo deles reagiria. Isso ocorreu no Alabama e na Geórgia, onde 400 americanos foram vitimados de maneira cruel. E com esse tipo de história em mente, fica difícil não questionar. Se o governo já fez isso com seu próprio povo, será que ele não teria a capacidade de eliminar um presidente se fosse necessário para garantir seus interesses? Uma reflexão muito sombria, né? Mas precisa ser feita. Então vamos entrar no coração da questão, a verdadeira história de John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado em 22 de novembro de 1963, enquanto viajava em um carro conversível aberto em uma carreata em Dallas, no Texas. Ele foi atingido por 2 disparos, um na parte superior das costas e outro na cabeça, quando passava pelo Dealey Plaza. Kennedy estava acompanhado de sua esposa Jacqueline e do governador do Texas, John Connally, que também ficou ferido. Lee Harvey Oswald
foi preso como principal suspeito pelo assassinato. Ele estava trabalhando no prédio do Texas School Book Depository, de onde, segundo as investigações, disparou as balas que mataram Kennedy. No entanto, a morte de Oswald, depois de 2 dias, em um atentado enquanto era transferido para a prisão, alimentou diversas teorias da conspiração sobre o caso. A investigação oficial, conduzida pela Comissão Warren, concluiu que Oswald agiu sozinho, mas até hoje o assassinato de Kennedy é um dos eventos mais debatidos e cercado de mistérios na história dos Estados Unidos. Segundo o advogado Daniel Sheehan, que tem acesso a documentos confidenciais, o assassinato de Kennedy foi orquestrado por ninguém menos que Allen Dulles, o ex-diretor da CIA, com a colaboração do vice-presidente Lyndon Johnson. E acredite, isso aconteceu depois de uma série de eventos, incluindo a humilhação que os Estados Unidos sofreram na tentativa de invasão de Cuba, na famosa Baía dos Porcos, em 1961. Essa fracassada operação contra os cubanos gerou um enorme desgosto na CIA, e muitos dentro do governo começaram a ver Kennedy como um traidor da pátria, principalmente por ele não ter sido tão agressivo contra os soviéticos e os cubanos. Após essa humilhação, Kennedy demitiu Allen Dulles da CIA, o que só aumentou a tensão entre ele e os poderosos do governo. A partir daí, o que se seguiu foi uma série de jogadas políticas e traições. Dulles, que antes era o diretor da CIA e agora estava na Brown Brothers Harriman, uma empresa de investimentos que teve papel crucial na criação da CIA, começou a tramar contra Kennedy. O plano de Dulles, aliado a Johnson, era eliminar Kennedy como uma forma de vingança, para restaurar o poder da CIA e reverter a fraqueza percebida na política externa de Kennedy. E isso leva à criação de um grupo secreto conhecido como Força S, um grupo de cubanos exilados que a CIA usou para eliminar figuras chaves, incluindo muito provavelmente o próprio presidente Kennedy. Mas a história vai muito mais além, porque a Força S, que originalmente foi organizada por Richard Nixon no final das décadas de 50, para agir contra a Revolução Cubana, ela acabou sendo utilizada para assassinatos políticos dentro dos Estados Unidos. Aconteceu que Allen Dulles reorganizou seu pessoal da Brown Brothers Harriman para eliminar John Kennedy numa grande vingança, porque o John Kennedy demitiu Allen Dulles e também porque o vice-presidente Lyndon Johnson não gostava do presidente Kennedy. Eis que Jorge Morales, membro da Força S, eliminou o presidente Kennedy e não Lee Harvey Oswald, que foi somente um bode expiatório. Tanto Allen Dulles quanto o vice-presidente Lyndon Johnson entenderam que isso era um dever patriótico, porque segundo Allen Dulles da CIA e o vice-presidente Lyndon Johnson, John Kennedy havia traído a pátria, sendo muito tolerante com a União Soviética e os cubanos. Ele tinha suspeita que John Kennedy havia estabelecido relações secretas com o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, e através dessa relação, ele estava sendo influenciado a acabar com a CIA e com o projeto nuclear norte-americano. Então, Allen Dulles da CIA e o vice-presidente Lyndon Johnson entenderam que Kennedy estaria prestes a trair a pátria. Foi então que Charles Cabell, vice-diretor do Allen Dulles da CIA, e seu irmão, Al Cabell, que era prefeito de Dallas na época do acontecido, desviou a comitiva de Kennedy para um outro caminho que facilitou a sua eliminação. Toda essa história tem uma direta conexão no caso do Watergate, grande escândalo norte-americano que acabou com a carreira política de Richard Nixon. O caso Watergate foi um grande escândalo político nos Estados Unidos, envolvendo o governo de Nixon, que começou em 72 e o levou à renúncia em 74. O escândalo girou em torno de membros de um grupo favorável de um segundo mandato de Nixon. Em 72, eles entraram no comitê dos oponentes, que eram os democratas, se infiltraram e instalaram um dispositivo de escuta na sede do Comitê Nacional Democrata, no Watergate Office Building, em Washington, D.C. Nixon estava espionando seus oponentes. Nixon não estava diretamente envolvido no assassinato de Kennedy, mas o envolvimento no governo e suas jogadas nos bastidores só aumentaram o clima da paranoia política. O escândalo Watergate, por exemplo, acabou conectando essas tramas de espionagens políticas e manipulação. O que muitos não sabem é que o próprio Nixon temia ser implicado no assassinato de Kennedy,
Devido às conexões que ele tinha com a Força S e como os rumores começaram a crescer, Nixon entrou em pânico, temendo que os segredos dessa operação voltassem para assombrá-lo no futuro. A tensão política americana nos anos 60 ficou marcada por um clima de desconfiança e conspiração. A paranoia de Richard Nixon, impulsionada pelo medo de que seus opositores divulgassem a ideia de que ele esteve por trás do assassinato de Kennedy, levou-o a tomar medidas drásticas. A espionagem de seus concorrentes na corrida presidencial, incluindo o caso famoso do escândalo de Watergate, não foi apenas um incidente político, mas também um reflexo de um ambiente de perseguição e medo. Nixon, assim como seu predecessor Kennedy, estava em desacordo com a CIA e tinha planos de enfraquecer sua influência. Mas o que muitos não sabem é que esse conflito entre a CIA e os presidentes dos Estados Unidos tinha raízes profundas que remontam ao assassinato de John F. Kennedy. À medida que o enredo se desenrola, fica claro que o poder, a manipulação e a ocultação de informações estavam no cerne desses eventos. O assassinato de Kennedy não foi um acidente, mas um movimento estratégico de elites poderosas, com implicações que vão além da política americana. O assassinato de Robert Kennedy, irmão do presidente John F. Kennedy, logo após o trágico evento de 1963, revela mais sobre o jogo do poder. Ele, assim como seu irmão, se tornou uma vítima do mesmo grupo de forças que orquestraram a eliminação de John F. Kennedy. A ideia de que a eliminação dos Kennedy foi parte de um plano maior, envolvendo tanto a CIA quanto outros interesses poderosos, não pode ser descartada. E o papel de certos indivíduos como James McCord, ex-agente da CIA, envolvido no caso Watergate, apenas complica ainda mais essa teia de manipulações. Mas como já sabemos, aqueles que são apontados como bodes expiatórios raramente são verdadeiros culpados. A conexão entre assassinatos e o projeto MKUltra, por exemplo, mostra como as operações secretas do governo dos Estados Unidos, ligadas à manipulação de mentes e controle mental, estavam diretamente envolvidas. Esses projetos não eram apenas sobre um controle social, mas sobre a perpetuação de um sistema de poder que muitas vezes usa suas vítimas como peças descartáveis. Cara, que história, hein? Mas de onde saiu tudo isso? Vocês se lembram do advogado Daniel Sheehan, citado no início do vídeo? Então, esse cara em suas palestras, ele conta toda essa história. Mas e se eu disser para vocês que isso aqui é apenas a ponta do iceberg? A verdade mesmo, eles não vão revelar. O que será revelado pela deputada americana Ana Paulina Luna será essa história que eu contei para vocês agora. Eles vão botar a culpa no vice-presidente americano Lyndon Johnson e no ex-diretor da CIA, Allen Dulles. Agora eu vou revelar algo que vai mudar tudo que você sabia sobre esse caso. Mas antes de falarmos sobre isso, deixa eu perguntar para vocês. Você está gostando da história? Você quer saber mais sobre a morte do presidente? Então dá um like no vídeo. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal, dá uma moral aí pra gente, vai. Se inscreve agora, ok? Então vamos lá. Você já ouviu falar sobre Hangout Limitado? Hangout Limitado é exatamente o que a deputada Ana Paulina Luna está fazendo agora para nos enrolar. Hangout Limitado é uma estratégia muito utilizada pelas agências de inteligência, atuando em áreas como relações com a mídia, gerenciamento de percepção, política e gerenciamento de informação. Essa tática se origina como uma técnica no comércio de espionagem. De acordo com o Victor Macher, que é ex-assistente especial do diretor adjunto da CIA, Hangout Limitado é um jargão de espionagem para um truque favorito e frequentemente usado pelos profissionais da inteligência. Quando um segredo chega ao conhecimento do público e eles não podem mais confiar numa história falsa, para desinformar o público, eles recorrem a admitir parte da verdade, enquanto ainda conseguem reter os fatos chaves e prejudiciais do caso. No entanto, o público geralmente não fica intrigado com as novas informações e nunca pensa levar o assunto adiante. Ou seja, quando a história falsa não se sustenta mais, eles soltam um pedacinho da história verdadeira para tentar acalmar o povão.
tudo que o governo americano vai revelar com essa força-tarefa dos segredos governamentais, capitaneado pela Ana Paulina Luna, tudo que eles vão revelar sobre o caso Kennedy, sobre os OVNIs, sobre os drones, sobre o dia 11 do mês 9, tudo isso é hangout limitado. Eles vão soltar um pedacinho de verdade para esconder o resto do iceberg. Uma matéria do jornal The Time of Israel, no dia 2 de agosto de 2023, que no título da matéria diz o seguinte: novos documentos de Kennedy revelam que o monitor da CIA, do cara que eliminou o presidente, era um espião de Jerusalém chamado Ruben Efron. Efron veio da Lituânia, que mais tarde viveu em Jerusalém. Ele examinou as correspondências de Oswald antes do presidente ser eliminado, mostram arquivos recentes. Muita gente, ao se debruçar sobre o caso do presidente Kennedy, descobriram a identidade do agente da CIA Ruben Efron, que era um tenente-coronel do exército americano que tinha vindo da Lituânia, ou seja, ele não era originalmente norte-americano. Então, esse é o cara que estava por trás de Oswald. Lee Harvey Oswald foi quem levou a culpa de ter eliminado o presidente Kennedy. Obviamente não foi ele. Na verdade, ele foi só um bode expiatório. Então aqui temos uma conexão entre o caso Kennedy e Tel Aviv. E é por aqui que vamos descer na toca do coelho e entender o que está acontecendo. Uma das revistas mais importantes de geopolítica internacional, a Foreign Policy, no dia 7 de fevereiro de 2025, publicou uma matéria com o seguinte título: Como Tel Aviv enganou os Estados Unidos e construiu a bomba. Documentos recentes desclassificados revelam como eles fizeram isso tudo debaixo do nariz dos inspetores norte-americanos. A matéria diz que as atividades nucleares do Irã estão nas primeiras páginas há anos. Embora ainda não esteja claro o quão perto Teherã, capital do Irã, esteja de construir sua primeira bomba. O fracasso relativo do Irã em preservar o segredo de suas aspirações de armas contrasta fortemente com a experiência de Israel, o primeiro e único estado do Oriente Médio a adquirir armas nucleares. Durante a década de 1960, Israel construiu a bomba em segredo quase absoluto, até mesmo enganando o governo dos Estados Unidos sobre suas atividades e objetivos. O primeiro líder de Israel, Davi Ben-Gurion, iniciou o projeto nuclear de Israel em meados da década de 1950, estabelecendo o complexo nuclear de Israel em Dimona, durante um período em que apenas 3 países tinham armas nucleares. Uma década depois, na véspera da Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel secretamente montou seus primeiros dispositivos nucleares. Contra a forte oposição dos Estados Unidos, liderada pelo presidente John F. Kennedy, os líderes israelenses estavam determinados a atingir seus objetivos. Eles viam o projeto nuclear como um compromisso para garantir o futuro do país. Uma promessa de nunca mais, moldada pela memória do Holocausto. A história oficial, ou hangout limitado, é que o vice-presidente americano Lyndon Johnson e o ex-diretor da CIA Allen Dulles eliminaram Kennedy, porque o presidente estava sendo muito tolerante com a União Soviética e os cubanos. Teriam também feito bobagens na Baía dos Porcos e teria tido uma aliança secreta com Nikita Khrushchev, o líder da União Soviética. E a partir dessa aliança secreta, que seria uma traição aos Estados Unidos, ele estava pensando em acabar com a CIA e com o programa nuclear norte-americano. Essa seria a primeira camada do iceberg e a versão que a deputada Ana Paulina Luna vai revelar. John F. Kennedy não apenas entrou em conflito com seu vice-presidente Lyndon Johnson, mas também comprou brigas com um poderoso complexo industrial militar, algo que ele deixou claro em seus discursos. Além disso, Kennedy entrou em choque com Allen Dulles e toda a CIA, declarando sua intenção de desmantelar a agência. Mas os conflitos não pararam por aí. Ele também se opôs ao desenvolvimento nuclear de Tel Aviv, tentando frear seus avanços. E essa questão era e ainda é existencial para eles, pois sem esse tipo de armamento, sua sobrevivência estaria comprometida. Para Tel Aviv, a dissuasão nuclear é essencial para conter seus adversários. Eles possuem uma doutrina conhecida como Opção Sansão, que foi desenvolvida dentro do contexto do projeto nuclear de Tel Aviv. Seu nome é inspirado na história bíblica de Sansão.
O guerreiro israelita de força sobre-humana que, ao ser capturado pelos filisteus, pediu a Deus que restaurasse sua força. Quando estava acorrentado no palácio inimigo, ele derrubou as colunas principais da estrutura, fazendo com que todo o edifício desabasse sobre si mesmo e seus inimigos. Com isso, Sansão perdeu sua própria vida, mas levou consigo 3.000 filisteus, incluindo toda a elite do reino adversário. A opção Sansão funciona como uma estratégia de retaliação marcial, na qual Tel Aviv se reserva no direito de utilizar armamentos nuclear como último recurso caso seu território sofra uma destruição significativa por parte do inimigo. Em outras palavras, essa doutrina transmite um recado claro para os países da região. É tipo assim: se vierem contra nós e tentarem nos destruir, lançaremos armamentos nucleares sobre vocês e sobre nós mesmos. Se formos para o buraco, vocês irão junto. No entanto, essa estratégia não é baseada apenas em destruição, mas na dissuasão. A ideia central da opção Sansão não é iniciar um ataque, mas evitar que ele aconteça. Ao garantir que possui poder de resposta catastrófico, Tel Aviv busca impedir qualquer ofensiva inimiga desde o princípio. Esse conceito é considerado essencial para a sobrevivência da nação, e não existiria sem um arsenal nuclear. Dentro desse contexto, as ações de John F. Kennedy criaram um grande atrito com Tel Aviv, pois ele tentou barrar o avanço do programa nuclear da região. Essa postura fez com que o governo de Israel visse Kennedy como um obstáculo para suas estratégias de defesa, gerando um forte descontentamento. Agora, depois de tudo isso que você ouviu, pare e pense por um instante. Você realmente acredita que os governos estão sempre trabalhando para o bem do povo? Ou será que existe algo muito mais sombrio por trás de tudo isso? A história nos mostra que aqueles que desafiaram o sistema muitas vezes foram silenciados. John Kennedy tentou expor esses interesses ocultos e acabou morto. Coincidência? Ou um aviso para quem ousa desafiar quem realmente governa o mundo? Pense nos experimentos que já foram revelados ao longo da história. Projetos secretos envolvendo armas químicas, biológicas, radiação, manipulação psicológica. Será que esses testes já pararam? E se o próprio governo, aquele que deveria proteger seus cidadãos, estiver disposto a sacrificá-los para manter o controle? Se uma superpotência é capaz de eliminar um presidente, influenciar guerras, derrubar governos, manipular a opinião pública, o que mais eles podem fazer sem que a maioria das pessoas perceba? O mundo que você conhece, meu amigo, pode ser muito diferente do que te ensinaram. Os fatos estão aí, basta conectar os pontos. Mas agora eu quero saber de vocês. Depois de tudo isso, você acredita que a verdade realmente veio à tona ou será enterrada novamente? Se esse vídeo te fez enxergar as coisas de uma outra forma, compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos para essa realidade. Então, obrigado por assistir, mas espera um pouco, ainda não sai do vídeo. Eu sei que você deve estar cansado de ouvir pessoas no YouTube dizendo para você curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, inscrever-se e... Embora eu recomende que você faça essas coisas, eu quero usar esse tempo aqui para dizer um muito obrigado por assistir até o final. Eu coloquei um esforço enorme na produção desse vídeo. Eu adoro fazer isso e se você gosta desse tipo de vídeo sobre cristianismo, conspiração, geopolítica, sinta-se livre para conferir meus outros vídeos. Eu realmente acho que você vai gostar. Ainda é o começo desse canal, mas eu tenho coisas interessantes planejadas e se você tiver qualquer conselho, sugestão ou qualquer coisa em mente, sinta-se livre para comentar aqui embaixo. Então, dito isso, eu realmente desejo um maravilhoso dia para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.